O vazamento de imagens do ministro-chefe do GSI no dia da invasão do Palácio do Planalto deu o impulso que faltava para o governo apoiar a instalação de uma CPMI dos atos golpistas. Agora já estão sendo discutidas estratégias e um dos alvos-chave parece que vai ser o Carluxo. Beleza, então essa história você já conhece. CNN publicou imagens vazadas do general Gonçalves Dias, chefe do GSI, andando entre bolsonaristas na invasão do Palácio do Planalto. Isso gerou muita discussão sobre edição de imagens, o que isso significava, etc, etc. De qualquer forma, o ponto que a gente vai chegar aqui é outro. É que, como resultado disso, o governo que antes era contra passou a ser a favor da CPMI que investigasse as invasões. E agora já estão discutindo estratégias e o alvo que surgiu foi o Carluxo. Base do governo planeja virar a CPI do 8 de janeiro contra bolsonaristas e convocar caros. Que delícia! Parlamentares falam em reeditar sucesso da CPI da Covid e dizem que apoiadores do ex-presidente deram tiro no pé. Bom, então aí você já tem muita informação só aí na manchete, na linha fina, né? Então, o que acontece aqui? Eles querem repetir o que eles consideram como sucesso. Eu sei que isso é uma discussão bem grande, o quanto que teve sucesso ou não na CPI da Covid. Muita gente considera que porque não teve prisões não houve sucesso. Mas o governo considerou aquilo um sucesso e eles querem repetir esse sucesso com a CPI dos atos antidemocráticos, tendo aí o Carluxo como um dos seus alvos. Eu acho interessante trazer, Álvaro, que o governo ele considerava que já tinha investigação, que isso aí ia ser dar palco para maluco dançar, permitir que os bolsonaristas colocassem a narrativa deles, que ia ser desperdício de capital político. E agora isso aí mudou, né? E essa história de pegar e repetir o sucesso da CPI da Covid, eles estão querendo repetir isso, inclusive repetindo o time de pessoas que eles querem colocar para agir nessa CPMI. Olha lá. Parlamentares e auxiliares palacianos estimulam, inclusive, nova participação da tropa de choque da CPI anterior, com nomes como, vamos lá para o elenco, Renan Calheiros, do MDB, Omar Aziz, do PSD e Randolph Rodrigues, da Rede, que ganharam destaque nos embates com os bolsonaristas. Na Câmara querem nomes como André Janones, do Avante, e Lindenberg Farias, do PT. Para governistas, uma das prioridades será convocar empresários, quebrar sigilos e apurar financiadores. Pô, a gente já viu que os três senadores ali são capazes. Agora não quero nem ver o que aconteceria com André Janones numa CPI. E daí citaram ali também o Lindenberg Farias. Ele deu uma entrevista, né, nessa reportagem aí que eu tô mostrando, e tem uma fala dele que eu queria destacar aqui antes da gente terminar. Bora lá, acho que vai ser uma CPI que pode reconstruir uma frente democrática, vai isolar os bolsonaristas novamente, vai trazer o assunto de volta. Não consigo ver como pode ser ruim para o governo Lula. Eu falava para eles que estavam falando que queriam a CPI só para criar uma narrativa com a turma deles. Agora chegou a CPI de verdade. Erraram muito. O que eu queria destacar é aquela ali, trazer o assunto de volta. Cara, eu realmente acho que isso é interessante, sabe, Álvaro? Porque aqueles atos lá, eles de fato foram um ponto de virada, que você viu que muita gente que estava ainda bastante apegada ao bolsonarismo, mesmo que de maneira meio velada, você vê isso na mídia hegemônica, etc., se viu obrigado a se deslocar, né, a pegar e se distanciar um pouco desse bolsonarismo. E eu não consigo deixar de ter a impressão de que, apesar de que isso foi explorado pelo governo, o governo não explorou o suficiente, o quanto ele poderia ter explorado esse distanciamento aí do bolsonarismo gerado por aqueles atos. Se essa CPI, de fato, conseguir trazer isso de volta, eu acho que isso poderia ser bem aproveitado.
Se vai conseguir fazer isso, aí é outra história. O que você acha, Álvaro? Bom, eu percebo que você não pode ter o parlamento de um país invadido, depredado, saqueado e ver esse parlamento devolvido a uma inércia depois desse episódio, né? Sem nem tentar investigar o que quer que tenha acontecido. Se isso não vale uma comissão parlamentar de inquérito, eu realmente não sei o que é que vale. Ah, mas existem outras instituições, existem outras instâncias dentro das quais esse episódio poderá ser apurado e os responsáveis poderão ser punidos. É verdade, existem outras, mas essa também. Tem que usar todas ou não tem? Ou vai normalizar um negócio desses? Essa é a minha percepção, Sofia, sabe? Institucionalmente é muito desejável uma CPI. Politicamente, não. Porque para o governo tem problema, pode ajudar o pessoal a criar a própria narrativa, o parlamento já não funciona da mesma maneira, porque o foco é outro, as prioridades mudam, etc. e tal. Compreendo tudo isso, compreendo a razão pelas quais o governo não quisesse a CPI antes, mas desejei-a desde o princípio. Até porque talvez eu seja um tarado por CPI. Eu vi alguém perguntando aqui o que saiu de bom da CPI da Covid. Porra, graças à CPI da Covid, a gente sabe de pelo menos 4 vezes em que tentaram desviar dinheiro para compra de vacina. Dá para dizer desse jeito, sem medo de errar. Se em outras instâncias houve falhas e tem gente, e tem, né? Livre, leve e solta, apesar dos crimes, é outra história, né? Mas a gente consegue saber o que aconteceu na pandemia graças a essa CPI. E também, sem ela, talvez a gente não tivesse vacina, né? Porque houve um despertar da opinião pública para esse tema a partir da CPI. Tem dados, pesquisas comprovando isso, né? Então, assim, esse é o meu jeito de ver as coisas. Penso que uma CPI como essa, nesse momento, sabe, Sofia, demonstre uma saúde institucional assim que eu gostaria muito de perceber no Brasil. Se você nunca precisou dos serviços de uma demolidora, talvez você não saiba o quanto esse mercado evoluiu nos últimos anos. Explosões, por exemplo, são coisa do passado. O material é caro e a mão de obra consome muito tempo. Existem soluções mais modernas e a Braskem é líder nesse mercado. Com sua técnica revolucionária, a Braskem executa seus trabalhos de demolição de maneira sustentável. Com a técnica Braskem de demolição, uma camada de solo é retirada debaixo da construção, de maneira precisa e eficiente, sem explosões, sem sujeira e sem barulho. A Braskem Demolições tem tradição e experiência no mercado. Apenas em Maceió, Alagoas, a empresa já executou mais de 30 mil demolições. Por favor, pesquise e descubra a satisfação dos clientes da Braskem. Braskem, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.